Bom, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, então eu sou Danilo Pompermayer, eu sou o coordenador das UTIs da Santa Casa. Metade da galera aí já me conhece, mas tem um pessoal que ainda não, não, não teve o prazer, ou não, de estar comigo. Para mim, sobrou falar sobre reanimação cardiorrespiratória. Ah, assim, de novo, parece sempre muito simples, né? Imagino que todos vocês, todos não, mas muitos de vocês já tenham tido contato com uma situação de PCR, já tenham tido a necessidade de eventualmente ah, realizar uma reanimação, mas é sempre bom a gente revisar alguns conceitos, algumas situações. Para começar, o que é uma parada cardiorrespiratória, né? Para a gente fazer a reanimação, a gente tem que ter uma parada cardiopulmonar ou cardiorrespiratória. Então, é a ausência de atividade mecânica cardíaca, não é a ausência de atividade elétrica, né? Então, é a falta do pulso, em, outros, em outra forma de falar, e que e se o paciente tem algum grau de irresponsividade, ou apneia, ou respiração agônica. Então, é a parada do pulso e a insuficiência respiratória juntos, tá? Devido à parada da cardiológica do paciente. Um pouquinho de história, vamos dar uma viajada aqui, mas é sempre bom. Teoricamente, primeira menção na Bíblia sobre a questão de reanimação seria Deus criando Adão soprando em sua boca. Então, se é mesmo ou não vou julgar e não sei dizer, mas é possível que essa seja uma interpretação feita nos livros sagrados. E aí sim, o primeiro relato de uma manobra de RCP vem também na Bíblia em relação ao profeta Eliseu quando reanimou o jovem filho de uma viúva. Isso, então, faz bastante tempo. E é o primeiro relato que a gente tem de uma RCP propriamente dita. Então, imagino eu que até então todo mundo só sentava e lamentava, imagino. Então, só no século XVIII é que foi começado a entender que efetivamente uma manobra poderia ajudar o paciente a retornar à circulação espontânea. Tá? E isso, mais depois, ainda no século XX, na década de 60, que começou-se a ver a reanimação, a própria manobra, como uma evidência científica de que a gente fazer isso pode trazer o paciente à circulação espontânea. Até então, isso não existia, era algo que alguns faziam, mas não existia uma evidência de que isso era possível. Então, só na década de 60. Parece que faz muito tempo, mas nem tanto, né? Se vocês pararem para pensar, não é tanto tempo assim, tá? O que é algo tão banal, entre aspas, hoje para nós. Em relação à epidemiologia, a parada cardiorrespiratória é a manifestação mais comum das doenças cardiovasculares. Tá? E no Brasil existe uma estimativa aí de cerca de 200 mil casos de parada cardíaca. Tá? Metade deles em ambiente hospitalar. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de vivenciar uma situação dessa, mas não é incomum. Tá? Aproximadamente um quarto dos eventos são devidos à atividade elétrica sem pulso, a nossa ESP. E os pacientes que sofrem parada cardíaca com FV, ou fibrilação ventricular, ou ataque cardíaco ventricular, têm uma chance muito maior de sobreviver ao evento se forem comparado ao paciente que para em atividade elétrica sem pulso e assistolia. Assim, a aula, para a gente deixar um conceito enraizado, a ideia é falar sobre a reanimação. Eu não vou entrar aqui em mérito sobre arritmias ventriculares, sobre bradicardias, não é um mini ACLS em 30 minutos. Não vai dar certo, né? Mas enfim, então eu trago direto nesses conceitos. Mas é importante, assim, por que será que faz mais sentido o paciente com FV ou TV retornar? Porque a gente tem uma causa um pouco mais óbvia da parada, né? Todo mundo sabe a história dos Hs e dos Ts da ESP. Aí, com a hora que o paciente para nisso, a gente tem que buscar automaticamente todas essas causas. Então, às vezes, a gente acerta na nona causa o motivo da parada, né? Quando a FV e TV, às vezes, é um pouco mais óbvio e mais efetivo porque você choca o paciente. Se o meu slide mudasse, era uma boa. Um, cerca de 11%, então, dos pacientes que têm uma parada cardíaca fora do hospital, eles sobrevivem. E dentro do hospital, é bem divergente, fala entre 5% a 20% dos pacientes no ambiente intra-hospitalar. Que é um pouco estranho, né? É que 20%
5% sobrevive no hospital e 11% fora. Então é um pouco divergente, mas aí tem N fatores que a gente pode levar em consideração, que são pacientes às vezes muito mais complexos, com N situações que levam a isso. Então também não é tão estranho assim pensar nessa forma. Dos que sobrevivem, essa aqui é uma questão interessante, 40 a 50% dos pacientes que sobrevivem a uma PCR permanecem com déficits cognitivos, memórias e déficit de memória, déficit de desempenho individual. Isso é muito importante, assim. Eu não sei se todos vocês já ouviram ou se alguém já ouviu, na verdade. Os que passam comigo certamente sim. O termo PICS, né? PICS. Eu não sei se vocês ouviram, mas é algo que está diretamente relacionado com isso aqui, que é a Post-Intensive Care Syndrome. A terapia intensiva, ela é muito nova, né? É uma especialidade super recente. Se você pensar que a medicina estava lá na Bíblia fazendo coisa. E a terapia intensiva começou a criar doentes que naturalmente não existiriam há um tempo atrás. Se vocês pararem para pensar. Um cidadão que infartava, fechava uma coronária descendente anterior, por exemplo, ele não teria oportunidade de sobreviver alguns anos atrás. E a gente consegue fazer esse doente sobreviver. O doente do trauma, quem está no HT, quantos rapazes jovens com TCE grave, Glasgow 3, que, sei lá, 80, 60 anos atrás, morreriam e a gente consegue fazer ele sobreviver. Então, tem essa síndrome pós-cuidados intensivos, que é algo para a gente deixar isso guardado no bolso, assim, é uma informação, a aula não é disso, mas é uma informação interessante porque, veja, 50% dos pacientes que a gente reanima tem algum déficit depois e a gente não vê. Nós não vemos na UTI, né? A gente cuida da alta e o que ficou depois desse paciente. É algo para a gente pensar, assim. Não estou dizendo que não é para reanimar ninguém. Por favor, reanime, mas é algo para a gente pensar, tá? Aqui uma figura ilustrando essa questão do desfecho. Aqui é em relação a tempo de parada. Tá? Então, isso aqui, basicamente, porcentagem dos pacientes que conseguem ter alta hospitalar depois de uma parada. Então, tempo de 1 a 3 minutos. Veja, nós estamos falando aqui de 30 e poucos % dos pacientes só conseguem sair do hospital. É pouco, é bem pouco. Uma parada super rápida. Os pacientes com mais de 10 minutos, isso aqui fica ali um pouquinho acima de 10%. Tá? Então, a gente fazer uma reanimação cardiopulmonar adequada, talvez melhore isso aqui. Isso está diretamente relacionado a gente. É isso que eu quero dizer. Tá? Os pacientes vão ter parada no nosso ambiente. A gente está no ambiente crítico. E o que vai mudar esse desfecho, essencialmente, é o trabalho da equipe. Tá? Eu trouxe aqui a figurinha dos elos, acho que todos vocês devem conhecer do ACLS, que até 2018, se minha memória não está muito vaga, eram 5 elos e foi adicionado agora em 2020 o 6º elo, que é o elo da recuperação. Então, citar rapidamente, se alguém não está familiarizado com a figura, existe as cadeias de sobrevivência do ACLS do intra-hospitalar e do extra-hospitalar. Vamos falar aqui do intra-hospitalar, né, que é o nosso ambiente. Então, reconhecimento e prevenção precoces. Também parece tão simples isso, né? Reconhecimento precoce. Os meninos que estão na clínica médica lá na Santa Casa, pode ter certeza que vão ser chamados com reconhecimento não precoce. Porque o paciente está na enfermaria e muitas vezes não é visto, sabe? Citei a Santa Casa, mas isso certamente acontece em qualquer hospital. Né? Então, nós na UTI, esse primeiro elo é inadmissível que não seja precoce. É isso que eu quero dizer. É um ambiente controlado, tem equipe, então não pode acontecer de foi achado em parada. Isso é inadmissível. Tá? Como eu falei, parece tão simples, mas às 3 da manhã isso não é tão simples. Tá? Então o reconhecimento precoce é importante. Acionamento do serviço médico de emergência, então basicamente vão gritar vocês no quartinho de vocês. Tá? Uma RCP de qualidade, a gente já vai entrar em detalhes sobre isso. Desfibrilação, se eventualmente for compatível a necessidade da desfibrilação. Os cuidados pós-PCR, que é uma parte importante, a gente às vezes acaba esquecendo. E essa grande novidade de 2020, que é a recuperação. Tá? Isso faz parte do nosso trabalho também. Nós não somos emergencistas. A gente não reanima e joga para o intensivista. Nós somos intensivistas. Então essa parte aqui está diretamente relacionada ao nosso trabalho também. Tá? Não é tão simples assim.
Isso aqui é um conceito que não pode ser levado literalmente para qualquer unidade que vocês venham a trabalhar. Mas eu acho que é um esqueleto que vocês têm que ter na cabeça de vocês, que é a questão da equipe numa parada. Quantas paradas vocês vivenciaram, quem já vivenciou uma parada cardiorrespiratória, e viram um pequeno caos? Corre cada um para um lado, um mais perdido que o outro. Então, assim, isso aqui é essencial, sabe? Isso aqui é uma coisa que nós, coordenadores médicos, junto com a coordenação de enfermagem, junto com a equipe de fisioterapia, temos que estabelecer para que a coisa funcione de uma forma adequada. Que são os papéis de cada pessoa numa eventual parada cardiorrespiratória. Principalmente às 3 da manhã é bem mais complicado, mas em geral isso tem que existir. Então, aqui é uma ideia que seriam 6 pessoas numa parada. Numa UTI, 6 pessoas é bastante razoável. Né? Tem um médico, tem um enfermeiro, são 4 técnicos. Não é tão difícil. Se tiver um fisioterapeuta, tira um técnico. Mas dá para fazer, né? Então, sempre vamos ter um líder da equipe. Em geral, seremos nós. Tá? Então, é por isso que a gente tem que ter tudo na cabeça. Em geral, é o médico o líder da equipe. Cabe a nós cuidar disso aqui. Então, isso é o líder que define as atribuições de cada um, é o líder que toma as decisões do que vai ser feito, oferece feedback se o procedimento não está sendo adequado, tem algo que não tá contento, a compressão não está legal, a ventilação não está legal, seja o que for. Cabe ao líder reconhecer e dar o feedback, não adianta nada você ver e depois falar, olha, não estava legal. Não dá, né? Tem que ser na hora. Tá? E é o que assume todas as responsabilidades, se caso não tenha algum outro. É a função do líder, né? É a função do líder, assumir a responsabilidade dos outros. Tem que ter uma pessoa específica para medicações. Tá? Muitas vezes isso não é muito simples, quando a equipe é reduzida, fica o mesmo do relógio na medicação, e isso normalmente dá confusão também, mas o ideal é que tenha uma pessoa responsável pelas medicações. Alguém responsável pelo relógio, também parece tão simples, né? Mas tem que alguém lembrar de colocar lá um cronômetro e olhar o cronômetro. Tá? Então isso tem que ter. Não é tão fácil. Agora com o celular todo mundo pega o celular, né? E dá um temporizador lá e vê o que está acontecendo. Alguém responsável pela via aérea, e eu não estou falando de via aérea definitiva ainda. O paciente acabou de parar. Então não necessariamente você vai ter um tubo, alguma coisa assim. Tá? Então alguém responsável por abrir a via aérea, colocar uma máscara no paciente, enfim, e começar a preparar os acessórios para uma eventual necessidade de via aérea definitiva. Alguém responsável pelo desfibrilador, isso aqui tem que ter. Tá? Então, na hora que tem umas baratas tontas, na hora da parada, tem que ter alguém que vai lá buscar o carrinho, vai buscar o desfibrilador. Não dá pra gente não ter. De novo, a gente está numa UTI. Por favor, né? E se você estiver em algum outro lugar, pede para alguém achar o DEA. E alguém responsável pelas compressões. As compressões e a pessoa responsável pelo desfibrilador são os dois que teoricamente alternam. Tá? Todo mundo sabe que tem que alternar, a gente já vai entrar em detalhes sobre isso, mas teoricamente são esses dois que alternam. Não é correto que a pessoa responsável pelo cronômetro pare de olhar o cronômetro para lá reanimar. Se perdeu. A pessoa da medicação pare para lá reanimar. Se não tem os dois, é o líder. Né? A gente consegue reanimar e na cabeça está pensando, cadê os Hs, cadê os Ts, o que foi que aconteceu. Tá? Então isso tem que ter. Vamos, meu filho. Boa. Trouxe uma figura aqui bastante velha, não é nova, mas eu acho que ela é bem boa, sobre a questão da compressão. Tá? Vocês sabem que a compressão acaba sendo a parte mais importante. Não adianta nada a gente oxigenar, não adianta nada eu fazer todas as medicações que vierem na minha cabeça se a compressão não estiver sendo adequada. E acredite em mim, muitas e muitas RCPs depois, que isso não é tão simples. Tá? Isso não é tão simples. Então, lembrar sempre região central do tórax, na metade inferior do externo. Também parece simples, mas é importante. Mãos sempre colocadas paralelamente, uma sobre a outra. E essa questão aqui, que eu acho que é a parte mais importante, que o líder tem que ficar atento se está acontecendo. Então, um ângulo de 90 graus com o solo. Não adianta nada ele estar com o braço assim.
o braço tem que estar em 90 graus. Ele tem que, teoricamente, comprimir pelo menos 5 centímetros, mas a gente não pode esquecer que ele tem que descomprimir os 5 centímetros, tá? Que é o que vocês mais vão ver. A pessoa reanimando e comprimindo muito bem, mas na hora de descomprimir o tórax do paciente, volta 2, 3. Mas tá lá 120 por hora. Mas não descomprime, logo eu não tenho tempo de enchimento, eu não tenho enchimento do meu ventrículo. Ou seja, não está levando nenhum sangue para frente, né? Se você comprime, mas não enche, você está levando um monte de vazio para o paciente, tá? Então, fiquem atentos a isso e corrijam na hora, como eu falei. Não está legal? Corrige. Não é para, não para e troca. Não, corrige. A pessoa vai aprender. Tá? Isso faz parte da nossa função como líder. Bem, entrando em detalhes propriamente ditos em relação à nossa RCP, fazendo um algoritmo. Será que é Sandy toma água? Enfim. Trouxe aqui a figura, esqueçam um pouco essa parte escrita, vamos focar na figura nesse primeiro momento. Esse é o algoritmo da American Heart de 2020, então não vai ter nada mais novo em relação a isso. Reconheceu o paciente em parada cardiorrespiratória, começa a compressão. Não tem discussão. Você está sozinho na frente do doente, começa a compressão e dá um grito para a equipe. O técnico que viu isso não tem que correr para te chamar. Tá? O técnico viu, deixa eu ir lá chamar o doutor. Marcelo, não. Começa a compressão e pede para alguém chamar, eventualmente a gente. Tá? Primeira coisa, por isso que a pessoa do desfibrilador tem que saber que é ela, porque a gente tem que saber o ritmo, tá? Lógico, se a gente está na beira-leito e olha o doente, puxa vida, é tal coisa. É diferente, mas muitas vezes eles não sabem. Então vai começar a reanimação e chama o médico e vamos ver se o ritmo é chocável ou não. Sempre isso, primeira coisa, tá? Uma vez o ritmo chocável, seja FV ou TV, choca o paciente. Acho que isso também não tem muita dúvida, tá? A questão é o desfibrilador estar conosco. É aí que isso leva um tempo. Uma ideia sempre na UTI que vocês tiverem, seria o ideal, que os papéis de cada um já fossem estabelecidos antes. Você tem uma equipe que ela é meio fixa. Então, de repente, o cara já sabe. Aquele técnico já sabe. Eu sou o cara do desfibrilador. Teve uma parada, ele corre pro desfibrilador. O outro já corre para massagem. Isso é uma coisa que é muito válida, tá? É uma dica de gestão de equipes que sempre é muito válido. Realizou o choque no paciente. Faz a reanimação por 2 minutos. Nisso, de novo, estamos numa UTI. Provavelmente o acesso venoso vai estar já disponível para nós, para a gente poder fazer as medicações. Depois de 2 minutos de massagem, a gente checa de novo o ritmo do paciente. Se for chocável, choca de novo. Faz de novo a reanimação. Se na UTI que vocês tiver uma capnografia, isso é algo bem interessante. Tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas se vocês seguirem o algoritmo aqui da American Heart, só aqui é que vai considerar via aérea avançada. Quantas vezes vocês já não viram aquela parada, alguém já corre pro tubo? Já corre pro tubo, mas olha, teoricamente eu reanimei, eu dei um choque, eu fiz mais uma massagem, eu dei mais um choque, e aqui é que a gente vai considerar a via aérea. Se você parar para considerar a via aérea aqui em cima e não checar o ritmo dele, ele não vai ter voltado. Ele vai estar em FV com via aérea definitiva. Olha que bacana. Não é o que a gente quer, né? Tá? E só depois do terceiro choque é que você vai considerar eventualmente fazer a amiodarona ou lidocaína. Tá? Isso tem que estar no bolso de vocês, mas só aqui que entra isso. Tá? Não vai ser incomum vocês darem um choque no paciente e ele cair num ritmo não chocável. Ele estava em FV e de repente foi para ESP, foi para assistolia. Aí o nosso fluxograma muda um pouco, praticamente nada, que não entra o choque na brincadeira, né? Não entra o choque no nosso ritmo, no nosso ciclo, tá? Então, continuam as compressões a cada 2 minutos, trocando quem faz a compressão. A epinefrina vai entrar também no nosso fluxo já nesse lado ela já está presente, mas ela vai entrar sempre a cada 3 a 5 minutos. Quem já me conhece lá na Santa Casa sabe que lá na Santa Casa a adrena entra a cada 4. Eu fiz isso porque dá menos confusão.
Senão a pessoa do relógio tem que contar 2 para massagem, 3 para adrena. E aí isso geralmente descamba. Quando vê, putz, quando que foi a última adrena? A massagem todo mundo lembra, porque o cara tá morrendo lá, massageando, né? Suando ali para fazer, mas a adrena acaba se perdendo. Então a dica seria fazer a cada 4 minutos. Vocês estão embasados em literatura. 3 a 5, faz a cada 4, ou seja, uma adrena a cada 2 trocas. É muito mais simples para a equipe, tá? Não tá certo, não tá errado, é de 3 a 5, tá tudo certo. Se fizer em 3 tá ótimo também, se fizer em 5 tá ótimo também. Mas para facilitar o fluxo do nosso atendimento, eu sugiro fazer a cada 4, tá? E eventualmente, se o paciente retornar, aí você vai fazer as medidas pós-parada. Em relação ali à parte escrita propriamente dita, então vamos olhar aqui com mais calma. A qualidade da RCP. Então, comprimir com pelo menos 5 centímetros de compressão. Lembrar da descompressão também, sempre isso. Eu coloquei aqui o que está no American Heart, mas cuidado com o comprima com força, tá? Tá escrito assim, eu coloquei, mas as costelas às vezes dos vozinhos sofrem bastante. É o necessário para fazer 5 centímetros de compressão, sempre num ritmo de 100 a 120 por minuto, pelo menos, tá? Então, quero usar um Staying Alive, querem botar um Iron Maiden, qualquer coisa que funcione para ficar nessa velocidade aqui, tá? Tenta sempre minimizar as interrupções, então, para eu ver como é que tá o ritmo, para eu checar aqui a via aérea. Não, tá? Então, isso tem que ser contínuo. Evitar a ventilação excessiva, lembrar que neste momento nós ainda não estamos com uma via aérea definitiva, tá? Então esse aqui seria o momento da máscara ainda, que é o que faz a relação de compressão-ventilação de 30 para 2. Tá? Isso aqui ainda existe no paciente não em via aérea definitiva. Tá? E se você tiver uma capnografia, aí você está no mundo maravilhoso, que é você ver a capnografia e quando ela estiver abaixo de 10, que aí se é baixo ou caindo, tem que reavaliar a qualidade da RCP. É difícil isso acontecer, é bem difícil. Mas se a gente tiver, ótimo. Tá? Você consegue definir se a RCP está sendo adequada ou não com isso. Em relação à carga do choque que você vai dar, se o paciente for um ritmo chocável, tem a parte, vamos dizer assim, teórica, que tem que saber se é bifásico ou monofásico, tá? Mas se você não sabe, você bota o maior que der. Como vocês muitas vezes não estão familiarizados com o desfibrilador que vocês têm em mãos, lógico, você está trabalhando sempre na mesma UTI, você conhece aquele desfibrilador, beleza, mas se você não sabe, bota a maior carga possível, tá? Em relação ao tratamento medicamentoso, como eu falei, adrenalina 1 mg a cada 3 a 5 minutos, fica a dica dos 4 para quem quiser seguir. E aí, em 2020, houve uma mudança em relação ao fluxograma anterior, que é em relação à amiodarona e à lidocaína. O paciente que está fazendo FV e não passa depois do terceiro choque, até 2018 a amiodarona era escolha e a lidocaína era uma opção. Em 2020 isso mudou, você pode usar qualquer um deles. Tá? Os dois podem ser a primeira escolha. Eu não sei quem faz a lidocaína. Sinceramente, a gente está muito mais familiarizado com a amiodarona, né? Lembrar que você faz um primeiro ataque de 300 em bolos, um segundo de 150. Tá? De novo, nós estamos falando aqui de uma parada. Isso não é uma FA, que daí é 150, etc. e tal. Para quem está com o ACLS em dia aí. Em relação à via aérea avançada, então, vai ser considerado naturalmente se o paciente não retornar. Então, faz a intubação endotraqueal, sem maiores. Não vou dar aula de intubação aqui, pelo amor de Deus, não cabe. Mas vai intubar o paciente. Se tiver a capnografia, é ótimo a gente colocar. E quando você já tiver com a via aérea avançada, uma ventilação a cada 6 segundos. Difícil colocar isso na cabeça da equipe, hein? Bem difícil, bem difícil. Então, o líder, tem que olhar o que está acontecendo da ventilação. Porque o pessoal geralmente, quando vê você está fazendo, o pessoal ventila assim, não estou exagerando. Então fala para a pessoa que está no umbu, conta até 6 e ventila. Conta até 6 e ventila. Vocês vão ter que falar mais de uma vez isso, porque ela começa contando até 6 e quando vê ela está contando até 3 já. Porque ela está ansiosa, está nervosa com a situação. Tá? Então o líder tem que ter essa frieza, vamos dizer assim, esse feeling de perceber isso aí também. O retorno à circulação espontânea, então, é quando volta o pulso e a pressão arterial. Parece simples, mas é isso mesmo. É simples mesmo. Vocês na UTI, uma coisa que eu vejo plantonistas, eventualmente residentes fazendo,
Se vocês estão com uma linha arterial, vocês não precisam ir lá checar o pulso com o dedo de vocês. Está no monitor. Então olhem o monitor de vocês. Vocês conseguem ver se tem curva de pulso ou não, desde que a tua linha arterial esteja no lugar certo, né? Mas dá pra ver, porque a hora que tá acontecendo a compressão, você olha no monitor, ela faz a curva de pulso. Isso é bem evidente. Então, a hora que para de fazer a compressão, se continuar com linha de pulso, é porque retornou, tá? Não precisa. Ah, pera aí, deixa eu testar aqui. Não, não precisam fazer isso, tá? É bem comum isso acontecer, inclusive. Se você tiver com o capnógrafo, vai ter um aumento abrupto da capnografia, que estava ali, eu falei, lembra? Abaixo de 10 não era adequado. Então a gente não consegue deixar num valor normal, que seria acima de 40, vai subir para mais de 40 abruptamente. As ondas de pressão arterial, como eu falei, vão estar presentes. E aí vocês têm que ver as causas reversíveis da parada do paciente, os Hs e os Ts, que vou citar aqui só para deixar registrado: paciente hipovolêmico, hipoxêmico, acidótico, né, o H do hidrogênio, hipercalemia, hipotermia, pneumotórax, tamponamento cardíaco, infarto, trombose coronariana, né, que é infarto, toxinas, enfim. São várias opções aí que vocês sabem melhor do que eu. Ou não. Aqui é mais legal. Eu gosto mais dessa imagem, tá? Porque aqui fala sobre o ciclo como um ciclo mesmo, né? Então, porque aquele fluxograma linear, parece que as coisas não acontecem ao mesmo tempo. Mas aqui mostra que sim, enquanto a reanimação está acontecendo, a gente está checando o ritmo, está fazendo a medicação, está considerando a via aérea avançada. Então, essa figura eu acho muito mais real, vamos dizer assim, mas aquela é mais didática, talvez. Novidade, na atualização de 2020, a questão do opioide, não tinha até então. Então, se suspeita de intoxicação por opioide, a gente tem que pensar em eventualmente fazer um naloxone antes de entubar o paciente. Tá? Lógico, paciente que está ainda respirando. Mas isso entrou na diretriz de reanimação. Então, se você acha que pode ser isso, lembrar do naloxone. Tá? Como eu falei, as sequelas de uma parada cardíaca são a questão de déficit depois, então a hipoperfusão e a reperfusão cerebral são responsáveis por uma lesão orgânica do nosso cérebro, seja na parada porque não está levando oxigênio necessário, ou seja no retorno à circulação por aumentar radicais livres. Isso faz com que faça a área de edema, área de hipoperfusão, e o paciente acabe tendo lesões cerebrais mesmo, definitivas, muitas vezes, da nossa parada. E é por isso que a American Heart trouxe aqui um algoritmo pós-parada. Tá? Então, uma vez que retornou a circulação espontânea, aí a gente vai ver o que aconteceu com a via aérea, se o tubo não está seletivo ou não, não é a hora da parada de fazer isso. Fazer os controles dos parâmetros respiratórios, aí que eu vou fazer uma gasometria, ver o que está acontecendo, ajustar meu ventilador. Controle dos parâmetros hemodinâmicos, o Rafa deve ter acabado de falar para vocês, uma PM acima de 65, é isso que a gente espera. E aí vai considerar eventualmente o que aconteceu com o meu paciente. Será que foi um infarto? O que aconteceu? Eu tenho que levar para a hemodinâmica? Será que ele tamponou? Eu tenho que chamar a cirurgia cardíaca? Estou falando de exemplos que são em casa da Santa Casa, mas que daí que você vai pensar nisso. Tá? Aqui basicamente falo o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, manejo da via aérea, controle dos parâmetros respiratórios, controle dos parâmetros hemodinâmicos. Eu vou pular os Hs e os Ts, não tem por que eu falar isso de novo, mas uma coisa interessante, e eu quero trazer essa imagem, estou quase acabando minha aula, é que trouxeram uma figura e uma abordagem em relação ao neuroprognóstico multimodal pós-parada. E aí nós temos um assunto bastante polêmico, que é esse aqui. Tá? Então o paciente parou, a gente faz uma toma de controle, a gente pode fazer um eletroencefalograma para ver se teve alguma lesão, se tiver em surto de crise convulsiva, a gente vai suspender esse surto. Nas primeiras 72 horas pós-parada são as horas de ouro. Então, as horas que vão mudar o prognóstico neurológico do nosso paciente são 72 horas pós-parada. Então, a gente tem que cuidar desse doente. Só que a American Heart traz ainda sobre a questão do controle de temperatura. Tá? Só que o que eles falam de controle de temperatura é de 32 a 36. Tá? No ACLS 2020 isso está escrito, e que após 24 horas a gente passa a reaquecer o doente. Eles provavelmente não viram isso aqui, que é do ano passado, né, 2021. Que já mostrou-se que não tem indicação de fazer hipotermia.
Tá? Eu já fiz muita hipotermia nessa vida e não tem evidência. Porque os estudos que mostravam que a hipotermia poderia ser benéfica compararam com hipertermia. Tá? E aí ano passado saiu essa grande revisão aqui, que revisou hipotermia versus normotermia. E não mudou absolutamente nada. Então a hipotermia pós-PCR não tem por que ser feita. A gente tem que garantir que o paciente fique eutérmico. Tá? Então se alguém falar para vocês para fazer isso, não é fato. Como eu falei, provavelmente na atualização do ACLS já vão tirar isso, eu imagino, de deixar em 32 graus e reaquecer depois de 24, porque não faz diferença alguma para o paciente. Tá? Acho que é isso.